Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a Premier League e para destacar algo alternativo até aqui. Sheffield United, 11 rodadas disputadas, melhor defesa do campeonato, sexto na classificação, algo que eu não imaginava mesmo, e acho que pouca gente imaginaria. O Sheffield United foi um time que subiu sem ter exatamente um dos melhores times da segunda divisão, longe de ter um elenco muito qualificado, um investimento alto, nomes muito badalados, e também não fez grandes contratações não, então apostou muito na sequência de um trabalho que já tinha surpreendido ao conseguir o acesso, mais ainda, ao conseguir o acesso direto, sem passar pelos playoffs, porque na segunda divisão também dava pinta de que em algum momento esse desempenho ia cair, o time ia sofrer, talvez não conseguisse o acesso. Então eu não acreditei que pudesse subir e eu imaginava que seria um rebaixado certo, aquele time que dificilmente sai lá da parte de baixo desde as primeiras rodadas e tudo mais. E tô completamente enganado por enquanto, porque duplamente, né? Primeiro que conseguiu o acesso e agora porque tem conseguido somar pontos importantíssimos. Se vai ficar ou não é outra história, se vai durar ou não, a gente vai ter que esperar para ver, não é uma questão de prever o futuro, então é uma questão apenas de avaliar o que está acontecendo. E por enquanto tem sido uma surpresa muito legal, até pelas estratégias menos convencionais que o Chris Wilder, que é o treinador da equipe, tem mostrado desde a temporada passada. E esse é o assunto do vídeo de hoje, então convido vocês aí a se inscreverem no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, é só clicar aqui embaixo, também aí ativa o sininho da notificação, comente, curta, divulgue, compartilhe, enfim, fique à vontade. E acho que tem alguns pontos muito legais sobre o Sheffield United. Primeiro, como eu falei, assim, o investimento não é dos maiores, então não foi aquela janela de transferências com muitos nomes que mudariam o tamanho, a ambição, longe disso. E aí, quando a gente olha para essa série, primeiro, né, só 8 gols sofridos até agora. Uma característica grande, eu vou falar sobre a base desse time, pegando como parâmetro, principalmente para ficar, até porque é um time que muda um pouco a característica de acordo com os nomes que jogam no ataque. Pode ter um ataque com uma característica, se tiver o Billy Sharp, pode ter o McGoldrick, que é mais meia, pode ter o Lys Mousset, que é um atacante que também tem um pouco mais de mobilidade, tem o McBurney, que foi a contratação mais cara, tem o Callum Robinson, que foi contratado para dar uma alternativa também ao ataque. Então o ataque muda muito de uma rodada para outra em relação às opções. E não é um ataque dos mais produtivos também, não. E aí é que está o ponto legal desse funcionamento desse 3-5-2 desde a temporada passada, né, que o Chris Wilder vem usando com variações de jogo para jogo. Eu vou usar como parâmetro o time da grande vitória contra o Burnley, 3-0 tranquilo no primeiro tempo, uma vantagem confortável, de gols que saem muito a partir desse funcionamento, daí o gancho para o vídeo. Por quê? Porque é um time que na temporada passada, e aí vale voltar um pouquinho no tempo, quando consegue o acesso, um aspecto que chamava bastante atenção o time joga com 3 zagueiros, a base pegando desse jogo, os jogadores são esses, mas se a gente for falar a base do time, tática é essa, não vai mudar. Na temporada passada chegou a jogar algumas vezes com um meia à frente de 2 volantes, em boa parte da segunda divisão. Nessa temporada tem jogado mais com 3 meio-campistas, que são mais volantes até, se a gente for olhar para a origem e tudo mais. Então seria uma espécie de um time com 3 zagueiros, 3 volantes, 2 alas e 2 atacantes. Só que o que chama mais atenção aí? Na segunda divisão, os zagueiros atacavam. Então era muito comum ver os zagueiros pelos lados, sendo jogadores que se projetavam e ajudavam muito ofensivamente. Talvez o principal destaque aí seja o Basham, que é titular e tem sido uma das peças mais regulares e importantes nessa Premier League até aqui. Então um ponto importante. O time tem sofrido poucos gols, e tem sofrido poucos gols sendo muito forte no jogo aéreo. Essa é uma característica, então é um time de muitos duelos vencidos pelo alto a cada jogo, tem força física para isso, tem estatura para isso, preenche muito a sua área com os 3 zagueiros e com mais 3 volantes, muitas vezes também. Então é um time que preenche e protege a entrada da sua área e dentro da sua área contra adversários como o Burnley, né? O Burnley é um time teoricamente, até botei isso no Twitter, mais confortável, porque é um tipo de jogo que o Sheffield United enfrentou muito mais vezes na Championship, porque é um tipo de jogo mais direto, mais bola longa, tentando explorar a força física no ataque, menos repertório para trabalhar, para triangular, para achar espaços, e esse é um tipo de jogo que a segunda divisão tem muito. Então o Sheffield United se sobressaiu assim, conseguiu superar adversários jogando dessa forma. É claro que o Burnley é um time estabelecido na Premier League nos últimos anos, com um trabalho já de longa data do Shandite, mesmo assim a vitória foi convincente. E eu falei dos zagueiros fazendo essa espécie de flashback,
ainda existe, em alguns momentos a gente vai ver os zagueiros se projetando para esse suporte, mas o interessante também, e principalmente esse jogo mostrou muito isso, é os volantes pelos lados, os meio-campistas, se a gente quiser chamar dessa forma, são jogadores de muita projeção. A bola quase não para no centro do campo do Sheffield United. Então é um time que, sim, vai ficar pouco tempo com a bola, não se propõe a trabalhar a posse de bola com calma, vamos ter paciência, e nem precisa, porque ele é o azarão, ele é quem está correndo por fora, ele é o candidato a rebaixado como lanterna, antes do campeonato era assim, e isso permite por cenários em que os adversários vão tomar iniciativa, seja contra quase todos os times da liga, o Sheffield United fica confortável sabendo que o adversário vai ter a bola e ele vai tentar ser o mais direto possível. Se protege para tentar sair rápido. A bola para pouco no meio campo e a bola para muito pouco na faixa central do campo. Qual a diferença aí, só para tentar separar as duas coisas? O meio campo, se a gente quiser separar o campo aí em 3 partes, seria pegar o terço de ataque, o terço de defesa e o meio campo. E quando eu estou falando a faixa central, eu estou separando em 3 partes, já de uma outra forma, né, com linhas aí, digamos, na horizontal. Então teria o lado direito, o lado esquerdo, e na linha horizontal depende de onde está o campo também, né? Então depende muito do ponto de vista, mas para tentar simplificar, tentando dividir o campo em 3 partes, o lado direito, o lado esquerdo e a faixa central. Então o jogo para pouco no meio campo, e menos ainda na faixa central, porque as saídas são muito pelos lados. Então o Sheffield United usa bola longa, saída rápida, e muitas vezes quem direciona esse jogo é o Norwood. O Norwood é o volante, jogador importante, até na própria seleção, sendo esse seleção da Irlanda do Norte, sendo esse jogador que pega bem na bola, é importante na bola parada, tem a facilidade no passe, muitas vezes a bola longa. Então a bola passa por ele para que ele direcione os ataques, não que a bola vá parar por ali muito tempo. E qual é o outro ponto interessante? A projeção dos outros 2 meio-campistas. Então contra o Burnley, por exemplo, invariavelmente essa saída rápida tinha ou o zagueiro buscando o lateral rapidamente, aí o time sem a bola vai ter uma linha de 5 e mais 3 à frente, são 8 jogadores protegendo a entrada da área, mais 2 atacantes que, dependendo das características, podem até ajudar um pouco mais recuados. Nesse caso, o McGoldrick é um atacante que tem mais recurso técnico para armar, então ele vai retornar em alguns momentos, vai cair por um lado ou pelo outro. Mas o fato é, se essa saída de bola passa zagueiro para lateral, lateral para o atacante caindo pelo lado, muitas das vezes um dos atacantes do time do Sheffield vai estar explorando a ponta e isso vai permitir a infiltração de quem vem de trás. E quem vem de trás? Os meio-campistas, os volantes que são quase atacantes. Então o John Fleck e também o Lundstram, jogadores que se projetam, vão embora, atacam a área. E nesse jogo de menos toques, de menos posse de bola, essa ligação, o caminho para os ataques é muito definido pelos lados. E aí você vai ter o Wallace projetando ou passando desde trás para acionar um atacante que caia pelo lado. E se o atacante saiu da área para armar, nesse caso, por exemplo, o Mussette deu as 3 assistências na estatística do jogo, vão para ele. Dá até para discutir o que foi assistência ou não, mas porque também é um atacante que se movimenta. Então, em alguns momentos, os 2 atacantes não estão na área, numa zona de definição. Não são atacantes goleadores. O Billy Sharp é até um pouco mais goleador, mas tem menos mobilidade, tem menos recurso técnico. É mais finalizador. É uma alternativa de presença de área, dentre as alternativas que tem o time. Mas os atacantes, muitas vezes, eles participam armando e se mexendo. E quem vai aparecer numa zona de definição? Os volantes, os meio-campistas pelos lados, que se projetam e atacam a área. Contra o Burnley isso foi muito nítido e os gols saem assim. Então a jogada começa ou com os 3 zagueiros ou com a linha de 5, se os alas estiverem atrás ainda. Em outros casos os alas já vão ter se projetado. Na segunda divisão era muito frequente até que um dos alas pelo menos atacasse por dentro. Então era outra variação. E nesse caso, nessa temporada, a gente começa a ver os meio-campistas que aparecem o tempo inteiro perto de uma zona de definição de jogada. Então a gente vai ver o atacante que se mexe e leva em alguns momentos a marcação, que atrai a marcação do adversário, abre espaços para infiltrar, para a chegada de quem vem de trás. E é interessante, porque de um time tão modesto, de poucos destaques individuais, coletivamente a gente começa a ver detalhes táticos que acabam fazendo a diferença, ou que pintam como sensações. Então é um time dos zagueiros que atacam, que ajudam muito na construção, se projetando, não é o passe de trás, é a construção de quem se projeta. E agora muito dos volantes que aparecem na área e que finalizam mais do que os próprios atacantes. São pontos curiosos desse Sheffield United. Como eu disse antes, é cedo,
não dá para dizer até onde vai brigar, até onde vai se sustentar na parte de cima. Me surpreende muito o que fez até aqui. Não é um elenco para permanecer na Premier League se a gente olhar puramente para a capacidade individual. Longe disso, seria um candidataço a ser rebaixado. Ainda pode lutar, a realidade pode bater a porta a qualquer momento, mas já são pontos muito importantes, né? 16 pontos aí em 11 rodadas, a gente está falando de uma pontuação muito boa. Se a gente pensar que a pontuação que geralmente é tida como a ideal ou a mínima para você escapar do rebaixamento na Inglaterra é de 38 pontos, você já começa em menos de um terço do campeonato somando uma bela de uma quantidade. Então o Sheffield United dá alguns passos importantes para quem tenta permanecer na elite depois de tanto tempo sem jogar a primeira divisão inglesa, e é nesse momento um destaque, mas não sei se é sensação, mas a surpresa, talvez a grande surpresa da Premier League até aqui, e com esses componentes curiosos, diferentes, que são legais de acompanhar na medida em que as rodadas vão passando. Convido vocês aí a participarem, deixa aí nos comentários também, para você qual é a surpresa até agora da Premier League. Você acha que o Sheffield United vai sobreviver, vai conseguir ficar na primeira metade da tabela, vai ser rebaixado? O que você está esperando sobre o time, o que você achou dele até agora? Deixa aí nos comentários, participe, curta, se inscreva e, claro, comente. Um abraço, até a próxima.